Olá, professora Cielo, tudo bem? Sou Rafael Fernando, do curso de Engenharia Agronômica do 5º período B, e vou falar sobre o método de seleção recorrente. Então, a seleção recorrente é uma técnica de melhoramento da população que tem por objetivo concentração de alelos favoráveis, mantendo a variabilidade genética da população. A população melhorada através da seleção recorrente pode ser utilizada diretamente com variabilidade de polinização aberta ou então para a obtenção de linhagens endógenas utilizadas na produção de híbridos. A seleção recorrente pode ser interpopulacional, quando visa melhorar uma população, e interpopulacional, quando visa melhorar duas populações, buscando a heterose entre elas, também chamada de SR recíproca. O significado da palavra corrente é repetir os mesmos procedimentos, ciclos, após cada ciclo de seleção, tornando o processo de acumulação dos alelos favoráveis em um processo contínuo e deslocando-se à média por meio dos ciclos de seleção. A seleção recorrente tem 4 fases, que são a obtenção de progênies, a avaliação das progênies, seleção das progênies e recombinação de progênies selecionadas. Então, a avaliação das progênies deve ser realizada em ensaios envolvendo repetições e locais, por meio de delineamento experimental apropriado. Em Milo, é comum o uso do látice, sendo usado de 200 a 400 progênies, sendo que uma parcela é construída por 20 a 25 plantas. A seleção de progênies é baseada em medidas ou totais de parcelas. A seleção pode ser truncada ou combinada. Truncada, somente um caráter, e combinada, mais de um caráter. A intensidade de relação varia de 10 a 20%. A recombinação de progênios selecionados ela tem por finalidade gerar variabilidade para o próximo ciclo de seleção. Para a recombinação, utiliza-se sementes remanescentes das progênies selecionadas. Vale lembrar que parte das sementes é destinada aos ensaios de avaliação e outra parte, sementes remanescentes, devem ser armazenadas cuidadosamente para a próxima safra, ser utilizado no campo de recombinação caso as progênies seja selecionada. Dessa forma, a recombinação é feita somente entre progênies selecionadas. Os métodos de seleção recorrente, eles podem ser divididos basicamente em 2 tipos. Aqueles onde não é feita a avaliação das progênies, que são seleção recorrente fenótipa, e aquele onde a avaliação das progênies é realizada através de testes de combinação, que são seleção recorrente para capacidade geral de combinação, seleção recorrente para capacidade específica de combinação e seleção recorrente recíproca. A seleção recorrente fenótipa é o tipo mais simples de seleção recorrente, não sendo feita nenhuma avaliação dos progênies, teste de capacidade de combinação. Ela pode ser baseada no fenótipo em tipos de metodologia e eficiente somente para caracteres de alta herdabilidade. Esse método de seleção pode ser considerado uma extensão de seleção massal. A seleção recorrente com teste de progênies é um método de seleção recorrente com teste de progênies, é uma extensão da seleção de espiga por fileira. A principal diferença está na realização de teste de capacidade de recombinação, que também pode ser chamado de teste de top cross. Neste tipo de seleção, as progênies não são testadas diretamente, mas sim são cruzadas com um testador, o que difere entre os métodos de seleção para capacidade de combinação e o tipo de testador usado. A seleção recorrente para capacidade geral de combinação é um método que começa com a autofecundação de um bom número de plantas de uma população, obtenção de progênie do tipo S1, e as sementes de cada planta autofecundada são colhidas separadamente. Parte da semente é guardada somente remanescentes para ser usada na fase de recombinação e outra parte é utilizada para semear as linhas femininas de teste top cross. Top cross podem ser feitos fora da época normal de plantio. As sementes obtidas no cruzamento top cross devem ser avaliadas em ensaios
envolvendo locais e repetições, selecionando seus melhores. A seleção recorrente para capacidade específica de combinação, ela difere dos métodos de capacidade geral de combinação, que consiste no uso do testador de base genética restrita como a linhagem, com um elevado grau de endógama. Com isso, espera-se o acúmulo de genes de ação de sobredormência. Seleção recorrente interproporcional ou seleção recíproca tem por objetivo melhorar a heterose entre duas populações, visando unicamente a obtenção de linhagens. Seleção recorrente recíproca tem como método a autofecundação de um bom número de plantas da população. Posteriormente, é feito o cruzamento dessas progênitos utilizando-se da população B como testador. O mesmo procedimento é feito com a população B, utilizando-se a população A como testador. Pois bem, era isso que eu tinha para falar sobre seleção recorrente. Obrigado pela atenção.